Hoje é dia do quadro Direito de Família e o Ver Mais recebe hoje o advogado Renan Beltrame. Muito boa tarde, doutor. Muito boa tarde. Obrigada pela sua presença. Imagina. E a gente quer a sua participação, quer tirar suas dúvidas sobre aqueles problemas que não conseguiu resolver em casa, talvez tenha que ir para a justiça. Participe com a gente. O nosso WhatsApp já está aqui, ó, na minha mão, 4888-226543. Estou esperando a sua mensagem. Já tem mensagem aqui da Rose, doutor. Vamos tirar a dúvida dela. Meu irmão tem uma filhinha de 1 ano e meio, mas a menina não está registrada no nome dele. Ele ajuda com fralda, leite, outras coisas, mas ele quer registrar no nome dele. Está no nome de outra pessoa. O que dá para fazer agora, doutor? Situação complicada. Tem que verificar, no caso, o que aconteceu para outra pessoa ter feito o registro. Né? Se ele é o pai biológico, uma ação de investigação de paternidade vai tirar essa dúvida e ele pode fazer o registro, fazer a alteração desse registro, né? Ou se ele tem uma filhinha, às vezes ele reconhece ela, quer adotar a filha da companheira, também é possível. Então, a princípio, a gente faz uma investigação de paternidade para verificar realmente o pai biológico e aí, então, mover uma ação judicial para alterar o registro. Muito bem. Doutor, outra pergunta. Eu sou separada há 7 anos. Eu fiquei na casa e no terreno que a minha ex-sogra deu pra gente. Tenho algum direito? Provavelmente ela se separou, né? E ela quer saber se tem algum direito. O que tem que verificar nesse caso? A sogra efetivamente doou esse terreno para os cônjuges na época, né? Para o companheiro dela, ou ela cedeu para eles construírem uma casa, às vezes ficar morando ali de favor. Então, o que se verifica? Normalmente é muito comum o sogro, né? Empresta um terreno para o filho, para a nora, vai construir uma casa e depois separam. Do terreno em si, normalmente não tem direito à partilha de bens, porque o terreno é do sogro, mas vai ter direito sobre eventuais benfeitorias que sejam feitas no local, né? Uma construção de uma casa, situações assim, aí é possível fazer a partilha. Nesse caso, por exemplo, a sogra deveria ter registrado que passou para o nome deles. Exatamente, aí sim tem ela que verificar. Teria Aí sim teria direito. Entendi. Muito bem, vamos para outra. Tem uma única fonte de manutenção, uma pensão alimentícia do ex-marido, funcionário público federal. No caso de ele morrer, eu teria direito a continuar recebendo esse recurso? Essa pessoa tem 65 anos. A pensão alimentícia para funcionário público, ela decorre um pouquinho diferente de quem é funcionário empregador particular, né? Via de regra, o que acontece? A pensão alimentícia, dependendo da idade do cônjuge, se for mais avançada, ela continua, né, vitalício, e para as filhas também até certa idade. Normalmente eles fazem até 24 anos, que é quando termina o ensino superior. Então, é necessário verificar cada caso concreto, mas via de regra continua nesse caso específico. Doutor, a partir do momento em que o filho completa 18 anos, o pai continua tendo que pagar a pensão ou não? Como é que é? Como é que fica? É curiosa essa pergunta, tem muita gente que confunde isso. O filho tendo 18 anos, o que acontece? O pai, não tendo mais condições ou havendo uma alteração na situação financeira, pode ingressar com uma ação de exoneração de alimentos, ou uma revisional, se for o caso, pretendendo só minorar os alimentos. Quando faz 18 anos, o filho precisa mostrar que está estudando, que necessita dos alimentos para então continuar a pensão alimentícia. Mas o pai simplesmente parar de pagar não pode. Ele tem que ter uma decisão judicial especificando que ele está sendo exonerado de pagar aqueles alimentos. Muito bem. Doutor, uma moça disse pra gente que tem um filho com um rapaz que foi morar, trabalhar fora do país. Ela quer saber como é que faz para ter acesso ao contrato, porque ele é jogador de futebol, e saber quanto ele deve pagar de pensão, porque a pensão é proporcional ao quanto se ganha? A pensão é proporcional, ela vai verificar o juiz no caso concreto qual é a necessidade da criança e qual é a possibilidade do pai em pagar os alimentos. Essa telespectadora tem que entrar com uma ação de fixação de alimentos, ainda não tem, uma revisional, se for o caso, né? E pedir para o juiz os elementos que, nesse caso, o contrato, por exemplo, do pai que é jogador de futebol, que ele traga os autos e mostre qual é a fonte de renda dele, para então se estipular um percentual sobre pensão alimentícia. Muito bem, o assunto continua sendo pensão alimentícia com um caso curioso, família. Meu marido tem 4 filhos de 3 mães diferentes. Agora casamos e temos mais uma filha, só que as pensões são altas. O que a gente pode fazer para buscar uma revisão? Ela quer diminuir, na verdade, esse valor, é possível? Exatamente, é possível. Uma ação revisional de alimentos é o cabível, né? Nesse caso, o pai vai ter que demonstrar que ele constituiu uma nova família, que ele tem gastos maiores e que o valor que ele recebia anteriormente não está mais sendo possível arcar com todos os alimentos que ele já vem pagando. Né? A constituição de nova família não vai eximir ele de pagar os alimentos para os outros filhos, mas o juiz vai analisar uma situação para pelo menos deixar um valor
nivelado para todos os filhos, Claro. para não ter uma diferenciação tão grande em relação a um ou outro. Muito bem. Doutor, minha filha tem 3 meses e só foi registrada no meu nome. O pai foi embora. A partir daí, o que dá para fazer, doutor? Uma ação de investigação de paternidade para fazer o reconhecimento do pai biológico, colocar o registro na certidão de nascimento da criança e, eventualmente, analisar questões de alimentos, guarda, direito de visita, certo? Nesse sentido. Então tem que buscar um advogado mesmo. Tem que buscar um advogado, consultar um advogado para entrar, acionar o judiciário e ingressar com a ação de investigação de paternidade. Um outro caso aqui, a minha mãe refez a carteira de identidade já separada do meu pai há 10 anos, né? E a carteira ainda tem o sobrenome de casada. Ela pode trocar o nome? Pode trocar, tem que verificar, quando ela separou do pai, se na sentença do divórcio constou que a esposa ficaria sem, ou retiraria o nome do esposo, né? Considerando que deve ter essa situação na sentença, que era muito comum, ela tem que levar essa sentença e averbar isso na certidão de casamento dela. Então vai constar essa situação, com a certidão de casamento averbada do divórcio, onde consta a retirada do nome, ela consegue alterar todos os documentos normalmente. Muito bem, outro caso aqui, eu morei com a minha avó durante anos, ela é mãe do meu pai, que já morreu. Ela faleceu, ela tinha um benefício, uma renda, e minha tia ficou com tudo. A pessoa quer saber se está certo isso? É a descendente direta, né? Porque ela é neta, Exatamente. e a tia seria filha. A neta tem representação no quinhão que caberia ao pai. Então, no falecimento da avó, no caso de pensão, tem que verificar qual é o tipo de pensão, para ver se haveria uma partilha igual entre os filhos e se a neta vai representar o pai. Certo. Então tem que verificar no caso concreto. A princípio, vai ficar com um parente mais próximo, que seria a tia, né, que é filha direta. Então tem que verificar o caso concreto. É bom investigar também, É procurar bom investigar. advogado. Tá. Doutor, sou casada no papel, mas não tô mais com a pessoa, tô separada, mas não no papel. Certo. Né? Ele agora tá preso. Eu tenho direito à pensão? O auxílio reclusão, que ela deve estar no caso questionando. é isso que ela deve estar falando. O auxílio reclusão, nesse caso, se ela já está separada de fato, não se constitui mais o auxílio reclusão, porque um dos princípios do auxílio reclusão, nesse caso, é a dependência econômica. Se ela está separada de fato da pessoa que está presa há já algum tempo, não tem mais a prova de dependência econômica, então o auxílio reclusão, ao meu ver, nesse momento, não é mais possível. Doutor, eu gostaria de saber, o meu marido é um caso parecido com o que a gente falou. Meu marido tem um filho em outro casamento, morava com a mãe, não tinha despesas, então pagava um valor alto de pensão, mas agora estamos casados, pagando aluguel, temos um bebê. Teria como rever esse valor que o juiz colocou de pensão? Vamos falar sobre o procedimento, tem que procurar quem? A revisional de alimentos. Procura um advogado de confiança, vai levar para o advogado, olha, eu pagava X valor de alimentos, ou às vezes acontece do pai pagar de boa vontade, sem ter uma ação que fixou os alimentos. Tendo uma ação ou querendo revisar esses alimentos, procura um advogado, leva para ele toda essa situação, dizendo que pagava X valor, agora tem uma nova família, tem novos gastos, valores maiores, colégio, filho pequeno, e vai ingressar com uma ação revisional. Ou uma ação para fixar um valor, pelo menos mais abaixo, se deixar estipulado. Muito bem. Meu sogro faleceu há 4 anos e eu adotei a filha dele. Só que ela não recebeu nada, ela tem 13 anos. Será que ela tem direito à pensão do pai? O sogro faleceu há 4 Há anos e ela adotou. Ela adotou a cunhada, no caso. Sim, nesse caso, sim. A adoção... É que, na verdade, a adoção ela vai cessar uma relação no direito sucessório. Então, ela adotando a pessoa, ela vai se tornar a herdeira. Então, na verdade, as relações que tenha com o avô vão se extinguir. Então tem que verificar se ela realmente adotou de fato a criança, fez o registro, ou ela só ficou como cuidadora da criança. Certo. Então tem que verificar esse caso para ver o que ela vai ter direito, de quem pessoa ela vai herdar algum bem. Ok. A Maria trouxe pra gente a situação do genro dela, que tem uma filha no Rio de Janeiro. A juíza deu de pensão 20% do que ele ganha e mais metade da despesa escolar. Isso tá certo? Tá certo. Normalmente o juiz, verificando o caso concreto, ele vai fixar um valor percentual de alimentos em cima do que o pai ganha, ou a mãe, que a mãe também pode pagar os alimentos, né? E verificando o caso concreto, ela ainda pode estipular algum valor a mais que não seja só dos alimentos decorrentes do que ele ganha. O pagamento, nesse caso, da metade dos gastos escolares. É totalmente possível. Ok. Doutor, um caso mais complicadinho aqui, vamos ver se a gente consegue resumir. Eu sou separada, tenho uma filha, não recebo pensão, hoje minha filha tem 11 meses e o pai dela me ameaça meu namorado, que hoje cria minha filha. Que atitude devo tomar? Ela tem medo de procurar justiça, porque ele tem direito de ver a filha, né? Mas ele já tem passagem pela polícia, é uma situação bem complicada.
deveria ter acompanhamento com o psicólogo, ele agrediu ela quando grávida, né? Essa mulher tem que se encorajar e procurar realmente? Exatamente, é uma situação complicada, mas o que acontece? Ela tem duas questões de direitos que ela pode ver. A questão crime, né, de questão ameaça, lesão, possível agressão, mas a questão em direito de família, ela deve procurar um advogado para que sejam fixados os alimentos. Né? Os alimentos, eu não sei qual é o caso do pai, se ele tem trabalho fixo, que daí é mais fácil para descontar os alimentos, claro. Ou se ele é autônomo, que daí dificulta um pouco o recebimento, mas ela deve sim procurar os direitos, principalmente porque é um direito da filha, né? É um direito da criança em receber os alimentos, claro. E não um direito só dela. Então, ela deve sim procurar os alimentos, entrar num processo de moção de alimentos na justiça para requerer isso do pai. Eu acho que nesse caso ela está mais preocupada com a segurança da família, inclusive, né? Nem tanto a questão financeira. Nesse caso, para a segurança, ela tem né? questões na área crime, ou Maria da Penha, alguma coisa assim, para tentar se preservar. Né? É preciso agir. É preciso agir. Ok. Doutor Renan Beltrame, a gente agradece a sua presença hoje aqui no Ver Mais. E até a próxima. Obrigado.